Você conhece a história do menino ruivo que foi ungido rei de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram das histórias de Débora e de Sansão que contamos aqui no grande livro? Na época dessas histórias, o povo de Israel era liderado por juízes. Débora e Sansão foram alguns dos juízes que Deus escolheu para aquele tempo. Mas depois de alguns anos sendo liderados por juízes, o povo observou que outros povos não tinham juízes, mas reis. E quiseram ser como eles. Por isso, começaram a clamar a Deus por um rei que os governasse. Ué, mas eles já não eram governados pelo Senhor? Para que precisavam de um rei? Vá entender. Então Deus ouviu o clamor de seu povo, chamou o profeta Samuel e falou para ele assim: Amanhã virá até você um homem da tribo de Benjamim. Você deve ungí-lo rei sobre Israel. E no dia seguinte, um jovem benjamita chamado Saul procurava por uma jumenta que se perdeu e decidiu consultar ao profeta para ver se conseguia encontrá-la. Ele acabou chegando até Samuel e, de acordo com o que Deus ordenou, Samuel o ungiu rei. Que fato inesperado! Imagine só, você está andando na rua procurando por algo que perdeu e de repente um profeta te chama e te unge rei. Muito inusitado. Mas de fato Deus estava com Saul e começou a governar através dele. No começo, ele foi um bom rei, obedecendo ao Senhor e fazendo tudo conforme Deus o instruía. Nessa época, os filisteus dominavam sobre o povo de Israel e o Senhor tinha a intenção de libertar seu povo dos filisteus através do rei Saul. Mas, infelizmente, ele começou a fazer algumas coisas erradas e a desobedecer ao Senhor, desprezando as leis de Deus e tornando-se rebelde. A desobediência gera rebeldia, e a palavra de Deus nos ensina que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. O que Saul estava fazendo era muito grave, e Deus já não estava mais com ele. Nesse momento, Deus falou com o profeta Samuel tudo o que estava acontecendo e pediu para ele alertar ao rei Saul. Mas Saul não deu ouvidos ao profeta. Quando Saul percebeu que Deus já não estava mais com ele, foi até o profeta ver se poderia fazer algum sacrifício ao Senhor para que ele voltasse a estar ao seu lado. Mas o profeta respondeu a ele assim: Você acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência? Nada disso! A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E dali em diante, Samuel não se encontrou mais com Saul. Então Deus chamou Samuel novamente e falou com ele assim: Escolhi um novo rei para Israel. Vá até Belém e leve óleo, pois você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Lá eu te direi qual deles escolhi. E assim ele foi. Chegando lá, Jessé o recebeu muito bem. Imagine só, o profeta veio em sua casa. E vendo Eliabe, o filho mais velho de Jessé, pensou: Deve ser esse que vou ungir rei. Ele é forte e bonitão.
Mas o Senhor disse a ele: Não, Samuel, não é esse que escolhi. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé mostrou a ele outro filho seu, Abinadab. Mas o Senhor disse a Samuel que não era aquele também. E depois apresentou-lhe Samá. Mas o Senhor continuou dizendo que não era esse. Depois de mostrar 7 de seus filhos, Deus falou a Samuel: Não foi nenhum desses que escolhi. E Samuel ficou intrigado. Então perguntou a Jessé: Mas você não tem mais nenhum filho? E ele respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel mandou chamá-lo e ele veio. Era Davi. Nesse momento, Deus falou com Samuel: É esse, unja-o rei de Israel. Então Samuel pegou um chifre, encheu de óleo e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para casa. Davi era um jovem ruivo muito bonito. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e sempre que estava no campo tocava sua harpa e adorava a Deus. Já o rei Saul sofria. Desde que o Senhor se apartou dele, ele vivia atormentado e nervoso. Um dia, um de seus servos disse a ele que deveria encontrar alguém para tocar a harpa para ele, e isso o acalmaria. Então, o rei mandou um de seus servos encontrar alguém que pudesse vir tocar a harpa para ele. E esse servo conhecia Davi e sabia que ele tocava a harpa muito bem. Então, mandou chamá-lo. E Davi apresentou-se ao rei Saul e passou a trabalhar para ele. E toda vez que ele ficava atormentado, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. E Saul estava muito satisfeito com Davi. E olha que interessante, Davi havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não era rei de fato. Deus estava mesmo com ele. Você deve se lembrar da história de Davi e Golias que contamos aqui no Grande Livro. Ela aconteceu bem nessa época em que Davi começou a frequentar a casa de Saul. E aquela batalha foi histórica. Todos na cidade comentavam sobre a fama de Davi, e isso chamou a atenção de Jonatas, filho de Saul, que foi lá conhecê-lo. E os dois se tornaram melhores amigos. E admirado pela coragem de Davi, Saul manteve ele consigo e não deixou mais ele voltar para a casa de seu pai. E tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com tanta habilidade que Saul deu a ele um alto cargo em seu exército. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Saul ouviu as mulheres dos soldados cantando uma música que dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso deixou Saul muito irritado. Ele pensou: o que mais falta a Davi? Só mesmo a coroa. Já o amam como rei. O que será que o rei Saul vai fazer com Davi? Vamos saber na parte 2 da história do rei Davi. Para não perder, inscreva-se no Grande Livro. E se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra devocional e atividades práticas para mais de 100 histórias da Bíblia. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau!